Bom, mas entrando em parte de armas da persuasão, quais vocês consideram, agora que o Júnior já falou de várias, né? Um gatilho, alguma arma que, nossa, quando eu faço isso, eu sei que eu consigo ser mais persuasivo. Caramba. Ah, não. Eu vou começar então, hein? Dessa vez. Eu gosto muito do compromisso e coerência, né? Quando a gente fala de compromisso e coerência, são duas coisas unidas, mas o compromisso tem a ver com você fazer a pessoa vir trazendo os sims ao longo do tempo para na hora de dar o grande sim ficar mais fácil, porque ela já se comprometeu com muita coisa, né? Então, na prática, é fazer a pessoa se comprometer. Eu vou contar um exemplo, que foi um estudo feito para isso, um exemplo feito para dar esse exemplo do compromisso e coerência. É uma praia, e aí chega um carinha com um rádio, tá numa praia cheia de gente, ele deixa o rádio e vai no mar. E aí vem um falso ladrão, pega esse rádio e sai correndo. Apenas 20% dessas pessoas que estão ao redor, elas tomaram alguma ação. Foram atrás da pessoa, ou avisaram a pessoa que estava foram atrás do ladrão, ou avisaram quem estava no mar e tudo mais. E aí teve uma segunda parte desse exercício aí, né? Ele chegou de novo com o rádio, deixou o rádio na areia, e aí ele pediu às pessoas, né? Pô, eu vou no mar, pode tomar conta do meu rádio aqui durante esse tempo? E daí ele foi no mar, e aí veio o falso ladrão, e aí 95% das pessoas tomaram alguma ação sobre aquela situação, né? Foram atrás do ladrão, pegaram o cara e tudo mais. Quantos? 95, isso. Isso Nossa. é porque é uma coisa que está intrínseca nas pessoas, que elas querem ser coerentes com o que elas fazem e com o que elas falam, né? Então ele fez um compromisso, fez aquelas pessoas terem um compromisso com ele de que sim, eu vou cuidar. Então veio um pouco do sentimento de responsabilidade sobre aquilo, mas não sobre aquela situação. Na real é a sensação de que, caramba, não, eu fui coerente com o que eu disse, com o que eu falei que ia fazer e eu fiz. Então compromisso e coerência, quando eu monto uma estratégia, eu coloco isso em vários pontos, né? Desde o momento da captura, fazer a pessoa indicar outras pessoas ou fazer perguntas de sim, né? Isso numa estratégia de vendas, você faz perguntas de sim óbvio, né? E de compromisso óbvio, compromisso com ela mesma, inclusive, né? Para trazer um pouco do que o Júnior falou no começo, que é fazer a pessoa tomar uma decisão por ela mesma, sabe? E não você empurrar algo goela abaixo da pessoa. É muito melhor. Então, compromisso e coerência, para mim, é um dos gatilhos, assim, uma das armas fortes a se utilizar. Pô, fico vendo o nosso time de marketing contando várias historinhas e tal. Eu falo, caraca, eu preciso ter mais historinhas para contar também. Mas eu tava pensando, poxa, quais são os gatilhos importantes para mim? Aí eu vou separar em dois. Tem dois gatilhos que me fizeram crescer. E tem dois gatilhos que me fizeram vender. Os gatilhos que me fizeram crescer foram basicamente o gatilho da reciprocidade, tá? E que para mim ele é o gatilho mais importante de todos. E um gatilho, né, que seria um gatilho que mistura alguns componentes, mas seria basicamente o gatilho do valor, né, o gatilho do extra mile, o gatilho de você agregar muito mais, né, do que é o combinado. Essas duas coisas me fizeram crescer na vida. Essas duas coisas me fizeram encontrar pessoas, me fizeram me relacionar melhor, fazer networking e me fizeram tudo isso. Porque quando você parte de uma premissa básica que o networking não é você tirar uma selfie ou você trocar um cartão, você entende que a pessoa só vai te ajudar quando você agregar de fato. Então, na minha vida, eu sempre foquei em fazer isso, né? Eu sempre pensei em tentar ajudar mais os outros, e não só porque eu sou uma pessoa boa, mas porque isso daqui também traz mais frutos do que a pessoa que não ajuda ninguém, né? Então, isso daqui me fez conhecer pessoas famosas, ter pessoas me ajudando em momentos de dificuldade e me fez ficar mais famoso, né? Então, eu entregava muito para as pessoas simpatizavam comigo, e isso daqui me fazia crescer cada vez mais. Então, isso foi, para mim, o grande segredo em termos de gatilhos que me fez crescer. O que me faz vender, eu diria que é basicamente a reciprocidade que eu falei, né? E o gatilho da urgência. O gatilho da urgência é um gatilho incrível. Incrível, né? Então, quando a gente... Vou até sair um pouco do mundo dos lançamentos digitais, vou para um filme no cinema. Cara, se de repente anunciarem, hoje está no cinema tal filme, cara, ele vai ser flopadíssimo, assim. Ninguém vai assistir, poucas pessoas vão assistir, não tem filas, não tem nenhum efeito desse, né? Então você tem trailers, né? Você tem aquela antecipação toda e tudo mais. E quando a gente vai vender alguma coisa, a lógica é a mesma. E quando a gente olha para antecipação junto com a urgência, tá? A urgência te faz ter que tomar uma decisão, porque as pessoas são procrastinadoras. Então, a gente até quer
mas a gente, puta, depois. Então a gente procrastina as decisões. E uma coisa que eu tenho visto bastante recentemente é, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me converti, né? Recentemente, acredito em Jesus e tudo mais, sigo Jesus. E aí o que eu vejo? Eu vejo que, tirando o lado espiritual da coisa, existem vários gatilhos muito fortes que faz as pessoas tomarem uma decisão muito rápida, que é o gatilho da urgência. Porque se você não for batizado, né, para quem acredita nisso, você não vai para o reino dos céus. Então, veja só que urgência incrível. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, cara, você não pode procrastinar uma decisão como essa. Correr com isso. Você entendeu? Então, assim, na verdade, você precisa tomar rápido essa decisão, nem que seja para não. Mas, cara, você tem que fazer isso em vida. Porque senão, você não vai conseguir ir para o reino dos céus. Então, o gatilho da urgência ele é usado em vários lugares. Desde um lado mais Poderoso. espiritual, até um lado de venda, né? Até, cara, num relacionamento, muitas vezes. Né? Quando a mulher, muitas vezes, dá um ultimato, né? Um ultimato, fala, cara, é o seguinte, ou a gente casa, ou a gente termina. Você fala, caraca, aí, às vezes você vai em casa, né? É um lá tem filho, outro lá, caraca. Deu Então, ruim. assim, você tem a urgência. Então, para mim, assim, o que me fez crescer foi a reciprocidade, tá? E agregar valor. E o que me faz vender é a urgência e a antecipação. Tá? Então, esse para mim é o grande segredo da venda e o grande segredo do crescimento. Eu acho Boa. que eu sei porque que eu tô casado, viu?